Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Seja bem-vindo ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse nosso site www.apasmrs.org ou nossos perfis nas redes sociais no @apasmeoficial. E hoje nosso programa vai abordar a questão dos avanços políticos e econômicos e suas influências no empreendedorismo regional, principalmente em Santa Maria. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença do senhor Luiz Alberto Flores, ele que é empreendedor, assessor parlamentar, tem experiência na CACISM, no CEPROGS RS e está aqui agraciando com a sua presença. Seja bem-vindo, senhor Luiz. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Senhor Luiz, a gente quer saber do senhor, com essa sua experiência, com essa sua forte atuação na região aí, o senhor que é um empreendedor, que é um empresário, inclusive, né? A gente quer ver com o senhor que tem essa inserção dentro da política e da economia também local, que dificuldades hoje o senhor tem percebido, né, para se abrir novas empresas, para se atrair novos investimentos em Santa Maria? O que os empresários hoje enfrentam de dificuldade por parte do poder público municipal? Correto. Muito obrigado pela referência e eu gostaria de dizer o seguinte sobre esse tema. Santa Maria, ela, de uma maneira geral, ela não se diferencia muito de outras cidades, tanto do estado quanto fora do estado, que nós já visitamos, já conhecemos, nas nossas atividades ao longo do tempo, a gente tem acompanhado. E existem realmente dificuldades pontuais para determinados tipos de empresa, para determinados empreendedores, eu diria assim, porque não é só a empresa em si, mas também às vezes o empreendedor não consegue atender a todas as exigências da legislação e esse, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, é a minha primeira observação, primeira dificuldade, legislação. Ela é bastante restritiva, seja a nível local, seja a nível estadual ou até a nível federal, dependendo da atividade. Nós temos, por exemplo, a Lei KISS, que foi aprovada após o evento trágico da KISS, e que ela, não se diga que ela foi muito restritiva, não é isso, mas ela criou obrigações aos entes públicos, em especial ao Corpo de Bombeiros, que fizeram com que, a par de não ter a sua estrutura de pessoal compatível com as exigências da legislação e daí a poder atender, tá? Os empreendedores também não conseguiram atingir aquelas exigências em muitos casos. E isso é uma grande dificuldade que levava e leva ainda a que, por exemplo, você leve 6 meses a 1 ano, às vezes, para obter um alvará, e que nem sempre, diga-se bem claro isso, não é culpa do executivo, da prefeitura municipal. Ela cumpre uma exigência, ela precisa de um alvará do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros não consegue entregar esse alvará no tempo hábil, ou porque o empreendedor não consegue atender às exigências, ou porque tem uma sobrecarga de trabalho lá no próprio Corpo de Bombeiros, é diferente. Que extrapola, inclusive, as esferas de poder, né? Hora municipal, exatamente. Hora estadual. E a grande dificuldade é a integração entre as esferas. Isso é um problema em todo o serviço público. As diferentes esferas nem sempre conseguem conversar adequadamente e de maneira rápida, que o empreendedor ele sempre tem a tendência de fazer as coisas rápidas, o mais rápido possível. E aí, logicamente, ele não é atendido. Até porque o empreendedor, muitas vezes, ele enxerga as esferas como um governo só, né? O governo é o culpado, né? Exatamente. E aí que talvez esteja o grande dilema da administração pública, né? Que o governo
Perfeito. Diferentes esferas, né, que compõem as suas diferentes instâncias. Nós temos observado muito, inclusive essa feito essa chamada que o pessoal diz, a culpa é da prefeitura. Eu digo, eu não estou no executivo hoje, posso falar tranquilamente por causa disso, mas nem sempre, ou diria mais, 90% dos casos, não é culpa da prefeitura. É uma exigência que a prefeitura tem que fazer, baseada numa legislação que existe e que, se nós quisermos que não seja cumprida, temos que mudar essa legislação, não tem outro caminho. E aí, às vezes, vai observar o problema não é com a prefeitura, e sim com outro órgão, seja um IBAMA da vida, seja uma FEPAM, seja um bombeiros, por exemplo. E aí acabamos tendo problemas com as três esferas, municipal, estadual e, no caso do IBAMA, até mesmo federal. Né, exatamente. Outra coisa também, Sr. Luiz, que a gente tem percebido, o senhor acredita que a atual instabilidade política e econômica pelas quais o país está sendo assolado, tem influenciado negativamente na geração de novos investimentos na nossa região? Eu diria que é claro que sim, há uma influência, obviamente, porque ninguém aqui seria ingênuo a ponto de querer dizer que a economia não foi afetada por todo esse contexto político e econômico, tanto nacional como internacional. Mas muitas vezes, em muitas áreas, por exemplo, eu posso falar, o meu setor de tecnologia da informação, é um setor que em 2015 cresceu 14%. Quer dizer, é um setor que, se nós analisarmos as nossas empresas, elas estão crescendo. Algumas, eventualmente, não, mas aí as questões locais, questões próprias, ou é mal administrada, ou está numa área, tem um produto... segmento que exatamente. Agora, de uma maneira geral, o nosso setor está bem. Agora, nós temos setores que foram realmente afetados. Aqueles setores que dependem essencialmente da renda do trabalhador, e essa diminuiu e houve muito desemprego, então realmente afeta. E isso pode se ver pelo próprio orçamento do município, que é um orçamento pequeno, já é pequeno por natureza, e isso torna mais difícil administrar uma cidade como Santa Maria. É muito mais fácil administrar Caxias do Sul, ou Canoas, ou até Pelotas, quem sabe. Então, a arrecadação, geralmente, que é prioritariamente industrial, né? Exatamente. Consegue alavancar mais recursos para a cidade, né? Por outro lado, nós temos como uma vantagem, eu acho também, aí Santa Maria, aí falando especificamente de Santa Maria, porque grande parte da massa salarial da nossa cidade é funcionalismo público. E esse, de uma forma ou de outra, é um salário garantido ao final do mês. Ele tem uma estabilidade na função. Então isso aí torna com que, digamos, chuva ou sol, Santa Maria vai receber a mesma massa salarial, de uma forma bem genérica. Isso. Seu Luiz, agora a gente vai para um breve intervalo, a conversa está boa, mas nosso tempo de televisão corre bastante. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós já voltamos. Segure aí. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, a voz da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. E hoje nosso programa está falando do empreendedorismo e suas influências pelas políticas econômicas e fiscais
em nossa região. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo, desde o primeiro bloco, o senhor Luiz Alberto Flores, ele que é empreendedor, é atuante político e econômico em nossa cidade, principalmente na área com a CACISM, com o CEPROGS, RS, inclusive. Seu Luiz Alberto Flores, nós queremos saber do senhor o que o senhor acha que está faltando a Santa Maria se desenvolver mais. O senhor acha que nós não estamos aproveitando o conhecimento gerado pelas nossas instituições? A instituição está deixando, a cidade está deixando passar despercebido esse conhecimento gerado nas universidades e faculdades? Eu te responderia essa pergunta da seguinte forma. Se nós considerássemos até uma época aí, tipo 2006, 2004, talvez, eu até poderia te responder afirmativamente, sim, estamos perdendo, estamos deixando fluir para fora os potenciais que nós temos aqui. Mas se nós considerarmos esse período de lá para cá, até agora são em torno de 10 anos, 12 anos, nós temos observado um grande crescimento na retenção, não na retenção de talentos, mas na retenção do conhecimento gerado, tanto nas instituições de ensino, de pesquisa, quanto nos próprios órgãos públicos. A cidade está guardando mais para si o conhecimento que ela gera, está gerando mais conhecimento do que antes, obviamente, e esse conhecimento está sendo, de uma forma ou de outra, mais bem aproveitado ou utilizado pela indústria, pelo setor privado, jogando no mercado na forma de produtos, na forma de serviços, né, de melhorias. Então, de uma maneira geral, eu acho que nós estamos aproveitando. Poderíamos aproveitar mais? Seria uma pergunta que daí decorreria. Eu acho que sim, mas temos que ter claro uma coisa. Uma coisa é nós aproveitarmos o conhecimento gerado, e seja as indústrias daqui, e outra coisa é nós querermos reter os talentos que nós formamos aqui. As nossas universidades, ou a nossa universidade, forma pessoas de todos os rincões. E, obviamente, essas pessoas têm seus projetos pessoais. Elas podem querer ficar aqui, podem querer voltar e ir para outro lugar. E isso nós não podemos, de uma maneira geral, mudar. O que nós devemos mudar, eu acho, e isso vem sendo feito, é a questão da tríplice hélice, iniciativa privada, governo e academia trabalhando juntos, é o seguinte, é que essas pessoas, e aí eu estou falando desde lá o primeiro ano primário, nós criarmos uma cultura empreendedora nas nossas crianças, nos nossos alunos, para que num futuro Santa Maria seja uma cidade empreendedora, porque uma coisa é eu ser empreendedor, eu posso ser e você não, ou vice-versa. Agora, outra coisa é nós sermos empreendedores, mesmo sendo, por exemplo, funcionário público. Todo mundo associa empreendedor a um empresário, e não um funcionário público efetivo, que preste um bom atendimento, que faça bem o seu serviço, que não seja corrupto e assim por diante, poderíamos criar vários adjetivos, ele seria um funcionário público empreendedor, estaria qualificando o funcionalismo público. Nas suas diversas versões, inclusive, né? E visões. Exatamente. O intraempreendedor dentro da organização, o empreendedor externo, né? Abrindo novos negócios, novos investimentos. Isso aí. Então eu vejo Santa Maria assim nesse estágio. Por exemplo, nós temos os APLs que foram criados e estão sendo gestados e incubados. Aqui as próprias incubadoras tecnológicas, o Tecnoparque, são iniciativas que vêm ao encontro disso que tu falou. O senhor acredita que o Poder Legislativo está influenciando de alguma forma na pouca competitividade que a nossa cidade tem muitas vezes em relação a outras cidades? Eu te diria o seguinte, até porque a gente cobra muito do executivo, né? O executivo tem que atrair investimentos, que o prefeito tem que buscar novas empresas, mas e o papel do Poder Legislativo? Onde se encontra nisso? O que acontece? Nós temos que ter bem claro qual é o papel de cada um dos poderes na sua atuação. Por exemplo, o Poder Legislativo santamariense, aí eu vou falar especificamente daqui, porque é onde eu atuo, nós temos no ano de 2015, até agora esse início de metade de 2016, nós aprovamos todos os projetos que vieram do Executivo, todos, inclusive, principalmente aqueles que visavam iniciativas empreendedoras, como, por exemplo, a regularização de lotes no distrito industrial, a concessão de incentivos a empresas como a KMW, por exemplo, para citar uma. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o Legislativo ele tem a função apenas de
criar a legislação para aquilo que o executivo precisa regulamentar. Então nós precisamos que o executivo nos provoque. Nós não temos nesta área a possibilidade da iniciativa. Nós não vamos criar, jamais poderíamos criar, os vereadores, uma lei beneficiando um determinado setor ou determinada empresa. Teria que vir essa iniciativa do executivo e aí seguir os ritos próprios. Claro que, em termos de morosidade, eu te digo, a maior morosidade no parlamento santamariense em questão de aprovação de algum projeto seria um projeto de lei complementar, por exemplo, que levaria 90 dias para ser aprovado. Bota aí 120, talvez, se tivesse algum problema no meio de voltar. Então eu vejo que não há como ele ter colaborado negativamente. Eu acho que colaborou efetivamente, positivamente, sempre na questão de desenvolvimento industrial, de apoio às novas iniciativas econômicas. Mas eu acho que ainda o nosso legislativo não é um pouco ainda bastante dependente do executivo. Eu acho que talvez o legislativo estando mais próximo dos empresários, da sociedade civil, das camadas que precisam realmente do desenvolvimento econômico. Será que o legislativo não poderia estar mais próximo a isso e ter essa iniciativa antes mesmo do executivo? Será que seria possível? Não, eu te digo assim, eu acho que até ele poderia estar mais próximo. Isso aí é uma questão de atuação dos vereadores, de suas bancadas. Obviamente, alguns têm mais afinidade com um setor, outros com outro, e assim por diante. Mas eu acredito que na questão da iniciativa, nós somos regulados, ou os vereadores são regulados pela lei orgânica do município e pela própria Constituição Federal, que não permite a invasão de poderes. Quer dizer, eu não posso invadir a seara do outro poder e, por exemplo, criar uma lei mudando o horário de funcionamento. Eu tenho que vir a iniciativa do executivo. Então eu sempre vou agir em reação ao executivo. Isso é uma vedação, eu não tenho como mudar, a não ser que mude-se a legislação toda, como eu falei antes, o que nem sempre é viável. Né? E eu só acredito, né, falando nessa questão dos investimentos, Santa Maria muitas vezes se discute a questão da vocação de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade vocacionada para a prestação de serviços e comércio. E a indústria, né, não acaba sendo muitas vezes estimulada. Você acredita que isso vai perpassar ainda ao longo dos próximos tempos? Com as novas, os novos conceitos de indústria que tem engraçado pelo mundo todo aí, e nós estamos vendo o seguinte: uma indústria de grande porte, por exemplo, uma montadora, tá? Que é aquilo que eu falo sempre, chamo de empresas âncoras, as empresas que vêm para uma região, tá, ou para um ambiente qualquer e que são atratoras, catalisadoras de outras empresas no seu entorno e fazem com que isso crie um ecossistema bastante diversificado, bastante bom para a região. Essas empresas hoje têm uma dificuldade muito grande porque elas só se instalam em regiões onde elas realmente encontrem vantagens competitivas. E isso choca-se com a ideia de que eu quero trazer desenvolvimento, quero trazer empresas, mas eu não vou dar para essas empresas tudo que elas querem, porque senão eu vou estar tirando das empresas daqui ou deixando de dar para as empresas que já estão aqui para dar uma de fora. Então há um conflito aí que o executivo, o gestor de plantão, como eu chamo, deverá resolver. Em alguns casos, por exemplo, é vantagem. No caso da KMW, por exemplo, os incentivos que se deu foram muito menores do que as vantagens ao longo do tempo, não até agora não podemos nem avaliar, mas ao longo do tempo, nos próximos 20 anos, que nós vamos ter por causa da vinda dela. Esse é um aspecto. Questão de vocação. Santa Maria, ela foi sempre um interposto comercial. Pode mudar isso? Pode. Mas nós vamos demorar tempo, isso não é do dia para a noite. Nós estamos sempre competindo com outros municípios que muitas vezes estão mais bem preparados que nós, seja em infraestrutura ou em política. Pois é, então, seu Luiz Alberto Flores, a gente agradece pela sua contribuição, pela sua opinião, justamente esse assunto que é vasto, né? A gente sabe justamente que esse assunto não se esgota por aqui, há muita e muita discussão para a gente trazer adiante, mas o nosso tempo de televisão ele é escasso. A gente lhe agradece pela sua presença aqui, com certeza a gente espera ter contribuído para que a nossa audiência também possa ter esse conhecimento, possa compartilhar desse seu conhecimento. Obrigado pela sua presença
E o nosso programa Apasme na TV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa Apasme na TV. Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção.